Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje de Maledite, ok? Neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer do like, tá? Se gosta de Maledite, gosta dos relatos, deixa o like aqui embaixo. E não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e nela você vai encontrar a Caixa Assombrada, que no mês de outubro está com o tema Saci. Dia 31 de outubro é dia do Saci aqui no Brasil, então essa é a Caixa do Saci. Tá muito legal, não perca, garante a sua, tá? Vai por mim. Bora lá então pro relato de hoje, que é este daqui, olha o título. Não quero nada seu, já que tudo que você tem é meu. Olá, Ana e Matheus, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Fulano e acompanho o canal desde quando ele era apenas um site, lá nos anos 2000. Sempre me identifiquei com o canal, no ano de 2000. Os relatos da Ana só comecei a acompanhar durante a pandemia. Foi o meu remédio para não morrer de tédio. Tem um relato que virou meio que um tabu, algo proibido de se comentar na minha família, sabe? Mas com a permissão da personagem principal do relato, eu decidi enviar para vocês, que tenho certeza vai servir de exemplo para as pessoas tomarem muito cuidado em quem confiar. Bora lá, os nomes já estão trocados. O relato que conto é sobre a minha tia mais velha, que vou chamar aqui de Beth. Beth, assim como minha mãe, vem de uma família muito pobre do interior de Minas. Família grande, muito pobre, que às vezes dependia da ajuda da igreja ou de amigos para se sustentarem. Beth, a irmã mais velha de 8 irmãos, sempre se destacou por ser trabalhadora e esforçada. Com 12 anos já trabalhava em 2 lugares. Na casa de uma família, e à noite cuidava de uma senhora, a dona Dita, já de idade. Apenas como companhia, sabe? E com os cuidados básicos ali com a senhora. Na casa de dona Dita, que era abastada, ela fazia as refeições e à noite assistia novelas. Era anos 80 e as novelas dominavam a maioria das casas brasileiras. Não perdia nenhum capítulo. Beth sonhava em viver como as protagonistas das novelas, casar com um homem bonito e rico e ser fina como as mocinhas das novelas. Seu fascínio era tanto que comprava revistas de corte e costura e tentava copiar as roupas das atrizes. Beth aprendeu com a minha avó a arte da alfaiataria e tinha mãos de fadas, muito caprichosa e detalhista. Se não ficasse perfeito o traje, desfazia tudo e começava novamente. Alguns anos depois, dona Dita veio a falecer. Minha tia ficou muito triste, já que gostava daquela senhora. Mas antes de falecer, dona Dita deixou uma pequena quantia em dinheiro numa poupança para Beth, para ela terminar os estudos e fazer uma faculdade. A filha única de dona Dita, que vou chamar aqui de Rita, ela morava no Rio de Janeiro, era médica, com uma carreira bem-sucedida e uma família bem estruturada, e chamou Beth caso ela quisesse trabalhar na casa dela. Foi o pontapé inicial para minha tia vir a viver o seu conto de fadas. Minha tia era muito bem tratada. Rita incentivava Beth a voltar a estudar e foi isso que ela fez. Cuidava da casa de manhã e à noite estudava. Ela não era de sair, gostava de ler e ver novelas, eram seus únicos hobbies em suas folgas. Beth, ao terminar os estudos, começou a fazer cursos de aprimoramento de corte e costura. Comprou uma máquina e começou a fazer pequenos trabalhos para Rita e suas amigas, que a incentivaram a fazer uma faculdade de moda. Bom, o tempo passou. Beth começou a fazer a faculdade de moda e saiu da casa de Rita, já que a mesma havia se mudado para o exterior com a família. Beth alugou um pequeno espaço onde morava e fazia concertos de roupas durante a manhã,
Já na parte da tarde, trabalhava em uma loja de noivas e à noite fazia faculdade. Os estudos foram bancados pela poupança deixada por Dona Dita. Nessa época, ela também conheceu um homem, já na faixa de seus 45 anos. Seu nome era Fred. Ele era alemão, engenheiro ambiental bem-sucedido. Era viúvo e não tinha filhos. Como minha tia dizia, era um gentleman, fino e educado. Os dois se relacionaram e em pouco tempo os dois se casaram. E um detalhe, ela própria fez o seu vestido com direito a véu e grinalda. Betty se formou e se especializou em vestidos de noivas. E como hobby, fazia cursos de teatro. Seu sonho era ser atriz, mas era tímida demais e não levou esse projeto adiante. Fred incentivava sua esposa a correr atrás de seus sonhos, que ele sempre estaria por perto para apoiá-la. A vida era maravilhosa para o casal. Era típico de novela mesmo. Embora não tivessem filhos, os dois viviam bem e felizes. E foi através dele que a minha tia conheceu vários países e muitos deles na Europa. Aprendeu outros idiomas. Em pouco tempo, a minha tia abriu 3 ateliês de roupas de noivas no Rio de Janeiro. E os negócios estavam prosperando de tal forma que o próximo passo seria abrir outros 2 em São Paulo, numa famosa rua de moda para noivas. Aqui começa a reviravolta e a entrada da Maledite. Minha tia se dedicava muito às suas lojas. Ela mesma desenhava os moldes e fabricava os vestidos. Nessa época, fazia cursos à noite de aperfeiçoamento e ficava muito cansada durante o dia. Sua saúde nunca foi das melhores. Seu objetivo era prosperar. Nessa época, ela precisou de mão de obra e passou a contratar algumas pessoas para trabalharem e ajudarem ela na loja. Foi nessa época que se lembrou de Vera, sua colega na época em que trabalhava na loja de noivas. Embora minha tia seja naturalmente uma mulher bonita, não era uma mulher vaidosa. Ela pintava os cabelos apenas para disfarçar os brancos, passava um batom e tinha as unhas pintadas e eram as suas únicas vaidades. Já Vera era o oposto. Ela era uma mulher vistosa, muito vaidosa, gostava de tudo que... gastava tudo que tinha e o que não tinha em tratamentos de beleza. Gostava de beber da vida noturna. Viemos depois a saber que ela era garota de programa durante sua juventude. Bom, ela tinha vários namorados, mas era simpática e cativante. Sabia atender as clientes como ninguém. Era uma excelente profissional. Aos poucos, Vera foi começando a ganhar a confiança de Betty. Chegou até mesmo a sugerir à minha tia desistir do ramo de noivas e investir em roupas mais descoladas, pois, segundo ela, ninguém mais casava de véu e grinalda, isso era cafona. Por se destacar perante as outras vendedoras, ganhou o cargo de gerente nas lojas de São Paulo. Uma vez por ano, a minha tia e o marido viajavam para a Alemanha e ficavam no mínimo 3 meses fora. Como era uma pessoa de confiança, Vera tomava conta, inclusive, das finanças da loja, ou das lojas, né? Esse foi o maior erro da minha tia. Deixar que alguém tomasse conta de suas finanças. Vera passou a roubar na loja e acusar outras funcionárias de estarem armando contra ela. Inclusive, ela demitiu várias funcionárias de confiança que já trabalhavam há muitos anos com a minha tia e colocou algumas amigas dela para ajudarem a desviar o dinheiro. Nessa época, ela comprou um carro, fez vários procedimentos estéticos e chegou a colocar silicone nos seios, que na época era um procedimento muito caro. Segundo ela, o dinheiro vinha de um namorado rico que havia acabado de conhecer. Minha tia estava cega, não via que as lojas estavam indo de mal a pior e, para piorar, ela teve um câncer de mama.
e precisou se ausentar ainda mais das lojas, tanto que não desenhava mais, o que era sua grande paixão. E foi o pulo do gato. Foi o pulo do gato de Vera, que tomou a frente não só das 2 lojas de São Paulo agora, como as 3 lojas do Rio de Janeiro também, mudando totalmente o segmento, de noivas para roupas de péssima qualidade e extremamente vulgares. Em questão de 1 ano, o câncer evoluiu para uma metástase. Enfim, né? O câncer deu metástase e minha tia precisou tirar a mama e em seguida o útero. Fora isso, ela entrou em uma depressão muito grande e recorria à bebida, coisa que jamais fazia, ela não tinha o costume de beber. Aos poucos, as lojas foram caindo nas vendas. Foi preciso vender 3 das 5 lojas para custear o tratamento de saúde. Fred recorria a empréstimos cada vez mais altos e chegou a vender o apartamento de 200 metros quadrados onde os 2 moravam e outros imóveis para cobrirem os gastos. Já Vera não se abalou. Cada vez mais linda e mais cheia de vida, parecia que a fonte não havia secado para ela. Um belo dia, minha tia, se recuperando de uma sessão de quimioterapia, recebeu uma ligação de Vera, dizendo que precisava conversar, mas teria que ser num local reservado, pois, segundo ela, havia descoberto um segredo de Fred e temia por sua segurança. Pela segurança da Beth, no caso. Minha tia se negou a ir, pois estava sem condições físicas, mas Vera insistiu. Beth então pegou um táxi e foi ao local combinado. Era um flat super luxuoso. Ao bater na porta, a surpresa. Quem atende? O Fred, com os olhos assustados e os cabelos molhados, e atrás dele, a Vera, apenas de toalha, fingindo não saber de nada. Minha tia não conseguiu acreditar no que estava vendo. Ela, Vera, havia armado tudo. Inclusive o flat era um presente do Fred para Vera, que foi logo falando que o Fred era o namorado dela, rico, e para a felicidade do casal, ela estava grávida dele, e que tudo que ambos haviam construído juntos seriam agora do filho de Vera. Após isso, várias coisas se encaixaram. Fred havia feito uma procuração, dando plenos poderes a Vera para ela fazer o que quisesse com as lojas, inclusive vendê-las. Pois, segundo ele, Beth não tinha condições físicas nem mentais para tomar qualquer decisão. Vera gastava muito em procedimentos estéticos e queria ter uma vida de luxo, e só revelou a verdade a Beth, pois chantageou Fred, que estava endividado, e começou a negar cobrir suas excessivas despesas. Vera ainda revelou que a partir daquele momento Fred não daria nem um centavo para o tratamento de Beth. Vera realizava vários trabalhos caros, trabalhos espirituais pesados. E um detalhe é que o dinheiro vinha da minha tia. Para cegar, esses trabalhos eram para cegar a minha tia e para amarrar o Fred. Parte final agora. A minha tia se divorciou, se curou e, como a luz é maior do que as trevas, com muita ajuda espiritual, conseguiu se livrar de tudo que haviam feito contra ela. Havia trabalhos fortíssimos ali. Vera queria não apenas os bens da minha tia, mas queria a vida dela também, por pura inveja e maldade. Ela ficou com uma pequena parte do dinheiro onde comprou uma casa. A Vera, é isso? Eu não sei quem. Acho que a Vera, não sei. Ficou com uma pequena parte do dinheiro onde comprou uma casa em sua cidade natal. Não, acho que a Beth, né? Ela ficou com uma pequena parte do dinheiro onde comprou uma casa em sua cidade natal, casou-se novamente e leva uma vida simples, porém feliz.
o Fred não conseguiu se reerguer mais financeiramente. O relacionamento com Vera não deu certo. Conseguiu ser pai aos 68 anos, porém teve vários problemas de saúde e veio a falecer 4 anos atrás. A criança, um menino, mora com a tia, irmã do Fred, na Alemanha. Já a Vera perdeu a guarda da criança e hoje se converteu a outra religião para tentar limpar os seus pecados. E aí está uma maledite na vida de um casal. E é um maledito também, né? Não, o que acontece, acredito, nesses casos? A moça aí toda pomposa, toda bonitona, toda simpática, toda sabida dos trejeitos para agarrar um homem que muitas vezes é bobão, né? Fala, oi, ela tá dando bola pra mim, que mulher bonita dando bola pra mim, eu vou cair nessa, não vou perder não. Aí ela consegue dar ali umas beijocas, consegue dar um envolvimentozinho, mas talvez fosse só isso. Mas quando ela consegue esse primeiro envolvimentozinho, essa brechinha, aí pronto, vem a amarração. Aí vem os negócios. Ou faz aqueles adoçamentos primeiro, pro cara ficar pensando nela e não sei o que, sabe? Se enfiou, pegou confiança. Mas no fim de tudo, o mundo gira e apesar dos pesares, ela diz aqui, tá casada com uma vida simples, porém feliz, mente tranquila, deita no travesseiro em paz e a outra, não sabemos, né? Perdeu a guarda da criança. Isso pra mim já seria, né? Bom, não sei. Não é para todo mundo que é tão pesado assim. Mas, né, vai saber o que já passou também. Não vale, gente, não vale a pena. Mas nós temos que ficar muito espertinhos e muito com a antena em pé, realmente, para quem a gente dá confiança. Não é? Não é? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê, ó, num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!